Boa noite, irmãos, bem-vindos a mais um culto em nossa Igreja Batista em Cidade Quarto Centenário. Hoje, domingo, dia 5 de julho de 2020, eu, Renan Rico Diniz, um dos preletores substitutos, pastor Haroldo Rosendo Rico, estou na direção desse culto juntamente com a equipe de louvor e a equipe técnica. Estamos fazendo mais um culto ao vivo, a portas fechadas, em razão da pandemia do Covid-19. E
saudamos a todos os irmãos que nos acompanham pelo weblink através do Facebook. Deixamos o nosso abraço fraternal a todos aqueles que estão figurando como espectadores de nossa transmissão, na qual nós esperamos trazer um pouquinho da harmonia e da comunhão da igreja para dentro dos lares de vocês, dando início a mais um culto em nossa igreja. Saúdo os irmãos aqui presentes e todos aqueles que nos acompanham e compartilho com os irmãos avisos e comunicações, como de costume, nossa igreja tem realizado. E eu repito os avisos que nós fizemos pela manhã, irei repeti-los aqui. E acerca da ação social, nossa igreja tem uma preocupação para que seus membros não tenham crise de desabastecimento em seus lares. Então, caso você tenha algum problema desse sentido, ou então saiba de algum irmão que tem, por gentileza, entre em contato com a liderança da igreja, comigo ou com o presidente do corpo diaconal, ou então com qualquer líder que pode encaminhá-lo a nós, para que nós possamos estudar o caso e tomar a providência cabível de acordo com a necessidade. Também pedimos a solidariedade dos irmãos acerca do zelo para os irmãos que moram próximos, mas eventualmente não tenham acesso aos meios de comunicação. Caso o irmão tenha conhecimento de uma situação assim, pedimos a gentileza para que nos traga também a informação, para que possamos avaliar mais de perto. Então, seguimos nesse compromisso de ter esse cuidado com os nossos membros, especialmente, com pessoas de modo geral, mas especialmente com nossos membros. Pedimos essa colaboração dos irmãos. E também acerca dos dízimos e ofertas, solicitamos aos irmãos que façam-no por meio de transferências bancárias eletrônicas. Pode ser feito pelo celular ou pelo computador, mas de preferência por meio eletrônico, para que os irmãos não se contaminem, por exemplo, indo a agências bancárias, correndo riscos desnecessários. Como não estamos recebendo dinheiro em espécie, em razão da realização de culto a portas fechadas, e também não temos o hábito de pedir dízimos e ofertas indiscriminadamente, então solicitamos aos irmãos que façam por meio eletrônico. Não iremos divulgar os dados nessa transmissão, justamente por essa razão, para que a informação não seja disseminada indiscriminadamente. Porém, aquele irmão que tem a sua contribuição a fazer pode ter acesso aos dados bancários da igreja através do grupo da igreja ou de contato com a secretaria ou mesmo com o tesoureiro. Portanto, a transferência eletrônica é o meio mais desejável de contribuições. Se eventualmente não for possível, a liderança também poderá deslocar alguma pessoa para fazer esse recolhimento pessoalmente. É uma outra hipótese também que pode ser estabelecida. Também seguimos o nosso pedido de oração pelos enfermos. Então, é um compromisso de oração que nós devemos ter individualmente como igreja também, especialmente em relação aos nossos enfermos. E, em razão disso, pedimos também que os irmãos que tenham algum pedido especial de oração, a ser feito inclusive no final desse culto, mandem pelo Facebook ou pelo WhatsApp. A equipe técnica que está presente nesse culto está compilando esses pedidos para trazer ao nosso conhecimento. Então nós iremos levar à presença de Deus essas súplicas ao final desse culto. Portanto, se você tem o seu pedido de oração, poderá fazê-lo durante essa transmissão via WhatsApp. E também, justamente em razão desse sentimento de comunhão que essas transmissões online visam preservar, pedimos aos irmãos que, se possível, caso se sintam à vontade para isso, enviem para nós, via WhatsApp, fotografia de você e de sua família assistindo o culto também. Isso é muito importante para a equipe que está aqui proporcionando essa transmissão, e muito importante para mim também nós sabemos que essa mensagem tem sido ouvida e tem tido repercussão nos lares de nossa igreja e das pessoas que, de algum modo, acompanham as nossas transmissões. Também comunicamos aos irmãos o falecimento da irmã Aladir. Infelizmente, a irmã Aladir faleceu nessa semana. Como nós havíamos já adiantado também pela manhã e também pelos grupos da igreja, iremos falar mais a respeito disso no final do culto. Iremos fazer uma pequena homenagem a ela. Mas eu já adianto aos irmãos essa notícia. E também ressalto aos irmãos a importância de vocês se inscreverem no canal da nossa igreja, no YouTube. Inscrevam-se em nosso canal, ativem os sininhos para receber notificações cada vez que um vídeo novo for carregado. E através disso vocês terão acesso
a todas as preleções que a nossa igreja fará, não em tempo real, nesse momento que as nossas transmissões estão sendo, por hora, exclusivamente no Facebook, porém, elas são depois carregadas para lá, e as transmissões realizadas pela manhã na Escola Bíblica Dominical, elas são feitas direto pelo YouTube, então, através de gravações domésticas. Então, inscrevendo-se em nosso canal, nós conseguiremos ter uma repercussão maior dessa mensagem e você poderá ter acesso a todos esses sermões realizados pelos preletores substitutos. E também temos um projeto de compilar todos os sermões do pastor Haroldo realizado em tempos de pandemia também, para disponibilizarmos no YouTube assim que eles estiverem finalizados. Então, nós reiteramos essas solicitações aos irmãos e, após esses avisos, convido os irmãos para, em espírito de oração, se juntarem a mim. Iremos agradecer pelo nosso culto dessa noite e por mais um dia que Deus nos proporciona em sua presença, mais uma semana de alimento espiritual. Senhor, Deus e Pai, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por todas as suas bênçãos, ó Pai, pela vida de cada um aqui presente, pela vida da equipe de som, da equipe de louvor, por todos aqueles que nos acompanham pelo weblink, por todos aqueles espectadores, membros de nossa igreja ou não. Temos também conhecimento de que muitos ex-membros de nossa igreja também acompanham essas transmissões, o que é motivo de grande alegria para nós, ó Pai, que são pessoas pelas quais nós temos muita consideração e mantemos nossas orações. Te pedimos para que tu confortes especialmente a família da irmã Aladir nessa semana, através da notícia de seu falecimento, ó Pai. Pedimos que inspire a cada um de nós nesse culto, para que possamos entregar ao Senhor um serviço digno, um serviço agradável, que tudo aquilo que for trazido em termos de mensagem, seja ela falada ou cantada, possa nos servir de inspiração e de alimento espiritual para a nossa semana. Pedimos especialmente pela vida do pastor Haroldo, pela vida do pastor Soler, também do pastor Eusébio, missionário Antônio Osvaldo Alves, dos irmãos do Parque Vergara, e pela liderança da igreja, que nós possamos estar firmes na fé e receber do Senhor a capacitação para esses desafios que nos são impostos. Abençoe a cada lar aqui presente, ó Pai, faça com que a tua presença seja sentida por todos, daquilo que será trazido aqui hoje em termos de mensagens. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Preciso pedir ajuda para poder continuar.
Venha, Senhor.
Senhor, meu Deus. A Ti rendemos glórias, Pai, pois só Tu és digno de toda honra e toda glória. Pai, nós Te rendemos glória, pois sabemos que o Senhor está conosco e nas Tuas mãos, Pai, estão todas as nossas vidas. Quão profundas riquezas, Pai, saber e conhecer de Ti. Quão sondáveis são os Teus caminhos, Pai. Nós te pedimos, Senhor, que esteja conosco neste culto, que esteja conosco em cada ato de adoração, que esteja conosco nas nossas vidas a cada dia, pois só Tu pode nos dar a paz que tanto necessitamos, Senhor. Só Tu nos trouxe salvação, Pai, e por isso somos tão gratos a Ti, Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias. Na Epístola aos Hebreus, nós iremos ler do capítulo 11 até o versículo 3 do capítulo 12. Iremos ler o capítulo 11 inteiro, mais o versículo 12 até os 3 primeiros versículos. Diz a palavra de Deus: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também, a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também de aliás, amortecido, saiu a posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar, mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a sua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recobrou. Pela fé, igualmente, Isaque abençoou a Jacó e a Esaú, acerca de coisas que ainda estavam para vir. Pela fé,
Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José, apoiados sobre a extremidade do seu bordão, e adorou. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento de sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca. Tentando os egípcios, foram tragados de todo. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. E o que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga os exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos esses que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Que Deus abençoe esse texto. Senhor Deus e Pai, que essa palavra, essa mensagem, possa trazer aos nossos corações aquilo que Tu, por meio do Seu Espírito, deseja comunicar a essa igreja nessa noite e àqueles que nos acompanham, Pai. Que essa palavra possa ser eficaz e viva em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a Epístola aos Hebreus é uma epístola situada no Novo Testamento, cuja teologia explica muitos dos mistérios do Antigo Testamento. Então ela tem um paralelo, especialmente em relação ao livro de Levítico, mas de modo geral ela tem um paralelo com várias das histórias dos heróis da fé narradas no Antigo Testamento. E qual é o significado delas para nós hoje? Hebreus traz essas passagens uma demonstração de exemplo de fé, de como que a fé dessas pessoas, a mesma fé que nós devemos ter, serviu para fazer com que a vida delas fosse repleta, fosse abundante em graça e em esperança de coisas que eles não viam, mas que estavam para acontecer.
muitas vezes nos deparamos com a palavra de Deus e somos tentados a imaginar que o excesso de regramentos estabelecidos pela lei de Moisés talvez tivesse algum correspondente em termos de purificação, de regeneração, de salvação. Aí somos erradamente induzidos a perguntar o seguinte: mas se existia uma lei a ser seguida e um procedimento específico para expiação de pecados, por exemplo, então no Antigo Testamento as pessoas eram salvas por obras e não pela fé? A fé passou a ser objeto da salvação apenas no Novo Testamento? A resposta é não. Hebreus 11 explica que foi a fé que salvou essas pessoas todas. Foi a fé no Messias que haveria de vir. Essas pessoas elas não viram em sua geração a promessa de Deus sendo realizada, sendo concretizada na pessoa de Cristo, porém tinham a fé. Certeza das coisas que não se veem. Tinham a fé, por meio da fé, essas pessoas sabiam que Deus iria mandar o Redentor. Portanto, assim como no próprio Antigo Testamento, se nós lermos o capítulo 18 do livro de Ezequiel, nós também temos um direcionamento nesse sentido. A lei deveria ser cumprida pelo povo de Deus, claro, mas por si só ela não era suficiente para salvar. Claro que não. Aliás, nem hoje boas obras são suficientes para salvar. O que fazia com que a pessoa obtivesse junto a Deus a regeneração era a fé. A fé no Messias que haveria de vir. E hoje nós temos a fé no Messias que veio. Deus enviando Jesus para se sacrificar pelos nossos pecados. Porém, o nosso intuito, apesar de termos lido todo o capítulo 11, o grande capítulo 11 de Hebreus, não é fazer uma explanação teológica acerca das nuances de cada história, de cada exemplo desses aqui que foram citados. Mas a chave para interpretá-lo, a temática de hoje, é a questão do testemunho que essas pessoas deram por meio da fé. A fé dessas pessoas não serviu apenas para salvá-las, mas também serviu como inspiração para outros que viriam depois. Então, a chave para esse versículo, para essa passagem toda, se encontra no começo do capítulo 12, que propositadamente nós fizemos questão de incluí-lo como se fosse uma continuação do capítulo 11, porque é, de fato, a separação em capítulos. Não é uma divisão original da Bíblia, isso é uma criação para que facilite a leitura e a localização das passagens, mas o 12 tem tudo a ver com o 11, não só tem tudo a ver, como ele explica o 11. Então ele diz: portanto também nós quem? Ele diz a igreja de hoje, porque era dirigida aos hebreus, a igreja que ficava na região ali de Israel, de Jerusalém, essa carta. Portanto, depois de Cristo, falando com a igreja, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas e desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Portanto, eu reli aqui os versículos 1 e 2 do 12, e esses dois pequenos versículos nos conduzem a avaliar a fé desses heróis da fé que foram citados aqui no 11 como inspiração para todos nós. A fé nas promessas que Deus lhes havia feito. Uma fé inabalável que muitas vezes era até contrária a situações que pela lógica se entendia que fosse acontecer. Por exemplo, o exemplo de Isaac. Quando Abraão estava para sacrificar Isaac, ele já sabia que Deus prometeu que ele seria o pai de muitos filhos por meio de Isaac. Então ele sabia que Deus poderia, se quisesse, ressuscitar Isaac e que aquela ordem de Deus não iria se sobrepor à promessa de que ele tinha feito. Em outras palavras, ainda que Isaac pudesse morrer naquele sacrifício, ele sabia que ele teria, por meio de Isaac, muitos filhos e seria pai de muitas nações. Então a promessa, a fé que ele tinha na promessa de Deus era superior à própria lógica da lei natural de que pessoas mortas não ressuscitam. Então, ele tinha uma fé que transcendeu essa lógica e, pela fé,
ele creu em Deus. E nós lemos no Antigo Testamento que esse sacrifício acaba não sendo feito. Deus acaba usando isso como se fosse um teste de fé realmente, né? Não que Deus não soubesse a resposta que ele teria, só que essas provações todas que acontecem tanto na vida de Abraão como nas nossas vidas, muitas vezes elas têm um significado maior para que nós mesmos sejamos testados. E às vezes elas têm um significado para mostrar certas coisas para outras pessoas, porque Deus nunca é pego de surpresa. Só que nessa oportunidade Abraão pôde ter para si mesmo uma prova da sua fidelidade a Deus. E Abraão foi sim um dos herdeiros da promessa, como o livro de Hebreus explica. Só que essa expressão que nós temos aí no capítulo 12, versículo 1, nuvens de testemunhas, o que seria essa nuvem de testemunhas? Nós acabamos de ler sobre a ação da fé na vida do indivíduo. Então, pela fé, esses heróis da fé fizeram coisas extraordinárias e tiveram também providências extraordinárias da parte de Deus, providências extraordinárias que muitas vezes nós reivindicamos para nós mesmos, mas também cometemos o erro de esquecer de nos questionar se nós temos uma fé do tamanho da fé dessas pessoas. Então, nós temos que trabalhar a nossa fé e através do aperfeiçoamento da nossa fé, Deus poderá nos usar para coisas maravilhosas. Uma coisa é consequência da outra. Não adianta nós querermos que Deus nos use para coisas extraordinárias se a nossa fé ela for frágil. Então, tudo o que aconteceu com essas pessoas foi sim resultado da fé. Mas o que essa expressão nuvem de testemunhas tem a ver? O que seria? Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Nuvem de testemunha, irmãos, ele estava se referindo a todas essas pessoas, esses exemplos de fé na vida do crente. Porque todos esses heróis do Antigo Testamento, esses heróis da fé, a vida deles, a existência deles, tem para nós um significado preponderante de exemplos de fé em Cristo que devem ser seguidos. Nós não temos o Antigo Testamento como uma regra de fé e prática. Nós temos o Novo Testamento, que é a carta da Nova Aliança, o Testamento da Nova Aliança. Essa é a nossa regra de fé e prática. Porém, o Antigo Testamento ele nos mostra formas de Deus se relacionar com o seu povo e mostra exemplos muito práticos sobre a natureza de Deus, sobre as características e atributos de Deus e sobre a forma pela qual Ele age na vida dos seus servos. E Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre, muito embora a forma de relacionamento que Ele estabeleceu entre Ele mesmo e nós, nesse período após a morte de Cristo, seja uma forma em espírito e verdade, e numa época em que nós já não estamos sob o jugo da lei. Por quê? Porque a lei de Moisés, por mais que fosse perfeita, ela era impossível do ser humano cumprir. Então ela vai ser uma sombra da revelação suprema que é Cristo, e como sombra da revelação suprema, ela representa algo, é uma revelação real, uma revelação inspirada, porém de algo que é incompleto. E Deus já completou essa revelação através de Cristo, e nós vivemos numa época em que a revelação está completa. E essas coisas eram revelações parciais de uma realidade que haveria de vir por meio de Cristo. E hoje, por meio de Cristo, nós temos acesso a Deus em espírito e em verdade. Porém, essas pessoas são nuvens de testemunhas. Temos que ter muito cuidado com esse versículo, porque nós já vimos interpretações no sentido de que essa nuvem de testemunhas se referem a pessoas que já morreram em Cristo e que eventualmente pudessem estar cientes de coisas que acontecem na Terra, ou que não têm o menor respaldo bíblico, porque está em desarmonia com tudo que a Bíblia ensina. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina que pessoas que morreram em Cristo estão em estado de graça, estão em um estado intermediário celestial, aguardando a ressurreição dos últimos dias. Porém, nada diz a respeito delas terem qualquer ciência de coisas que acontecem na Terra. Portanto, é antibíblico totalmente nós pensarmos que pessoas que morreram em Cristo estão cientes disso que acontece hoje, aqui e agora, e pior ainda, e se formos nos desviar ainda mais da doutrina para irmos até mais longe, que elas tenham alguma ingerência sobre o que está acontecendo, algum poder de intervir em alguma coisa. Porque existem práticas, costumes populares de pensar que pessoas que já morreram têm a nossa vida aqui na Terra
E, na verdade, nem pessoas vivas têm influência sobre coisas sobrenaturais, quanto mais pessoas que não estão vivas. Nuvem de testemunha não é isso, irmãos. O significado de nuvem de testemunhas, ele está se referindo a uma multidão de pessoas, cujo exercício de fé, cuja vida de fé, deixou exemplos para outros seguirem. Então, a gente vai ver aqui todo o capítulo 11 de Hebreus, ele começa falando da natureza da fé, depois ele fala dos patriarcas, que são figuras antiquíssimas, cronologicamente falando na Bíblia, lá no começo de Gênesis. Aí depois vai avançando no tempo, vai falando de Moisés. Então, ele vai tendo um avanço cronológico aí. Por quê? As pessoas que foram heróis da fé do passado serviram como exemplos de heróis da fé que vieram depois, assim como essas pessoas do Antigo Testamento serviram de exemplo para a geração apostólica ali que conviveu com Cristo. E essas pessoas aí também serviram de exemplo para a igreja que sucedeu logo depois. E todas essas, geração após geração, todas essas gerações de crentes acabaram, que tiveram uma vida marcante, uma vida de fé. E claro que a imensa maioria das gerações de crentes não teve qualquer registro bíblico. Nós temos aí mais de 2000 anos da morte de Cristo. Então, em 2000 anos da morte de Cristo, se você tem aí um cânon bíblico que se fechou no primeiro século, evidentemente todos os crentes que vieram depois não tiveram qualquer registro bíblico de sua vida. E ainda assim nós temos muitas histórias de mártires cristãos, muitas histórias que, inclusive, contemporâneos. Então, geração após geração, a igreja não morre, a igreja subsiste porque ela é mantida pelo próprio Espírito Santo. E temos exemplos de pessoas em quem nos inspirar. E hoje de manhã nós falamos muito sobre a importância da igreja em nossas vidas. E eu falei particularmente dessa igreja, mas isso poderia ser aplicado a qualquer igreja também que segue a palavra de Deus e que ensina isso aos seus membros. E a importância da igreja é que ela nos dá ferramentas para que nós possamos seguir a nossa vida cristã e desempenhar o nosso ministério, correr essa carreira que nos está proposta. E o legal é que a igreja tem uma configuração tal que nos coloca em contato com diversos tipos de pessoas, cada um com seu dom, cada uma com suas características, mas pessoas que podem nos inspirar, nos ajudar a suportarmos as nossas fraquezas e pessoas às quais nós também podemos ajudar. Então não existe uma vida cristã isolada. A vida de cristã é sempre uma relação de interdependência entre os irmãos. Que nenhum de nós pense que somos muito fortes, somos muito bons ou estamos preparados para lidar com qualquer situação sem auxílio de outros irmãos, porque não somos. A Bíblia ensina que somos como se fosse um corpo, somos um corpo, aliás, ela usa essa expressão literal, e somos interdependentes. Nós temos nossas fraquezas, e a fraqueza que você tem, o seu irmão vai ser forte naquilo, vai poder te ajudar. Por outro lado, o seu irmão pode ser fraco em algo em que você é muito forte, você pode ajudá-lo. E esses exemplos fazem com que vidas cristãs sejam edificadas e inspiradas. E quanto mais consagrada é a vida da pessoa, mais ela vai servindo como exemplo para gerações futuras e para aquelas pessoas que convivem com ela. Então, isso é a grande multidão que ele está falando aí de nuvem de testemunhas. O que é a nuvem de testemunhas? A nuvem de testemunhas é o conjunto das pessoas que passaram e deixaram bons exemplos a ser seguidos. Então, se você está procurando ter uma fé do nível do capítulo 11 de Hebreus, se você quer incrementar sua fé, mas você encontra em dado momento da sua vida você se encontra em um estágio de incredulidade, hein? Um estágio em que a vida espiritual, a sua vida espiritual você acaba encontrando vários questionamentos, duvida às vezes das providências de Deus, tem essa questão aí da incredulidade. Nós falamos aí acerca de 1 Timóteo 2, em um desses domingos, sobre os requisitos da oração quando você está na igreja, e ele fala para orar sem contenda, quer dizer, não é só, ele não está se referindo ali em contenda com o irmão, mas contenda consigo mesmo. A gente não fazer uma oração pro forma, uma oração simplesmente por fazer, mas sabendo que Deus tem poder para realizar tudo aquilo que a gente está pedindo, e se Ele não realizar aquilo que nós estamos pedindo é porque Ele tem um propósito maior nisso, e devemos confiar no propósito dEle. Então, quando nós encontramos
nos encontramos em momentos em que a nossa fé está sendo tentada ou provada e que nós estamos enfraquecidos, nós temos a nuvem de testemunhas a quem recorrer, nós temos pessoas aqui a quem nós podemos nos inspirar. Então você pode sim inspirar nas pessoas que a Bíblia cita, as histórias da Bíblia, como que essas pessoas trabalharam a sua fé. Hebreus 11 fala bastante disso. Então já coloca para você uma referência. Por outro lado, você tem também, felizmente, irmãos em Cristo que têm uma vida que você muitas vezes olha e fala assim, nossa, eu gostaria de ter uma vida cristã do nível dessa pessoa. Então, serve como exemplos, né? Então, por isso que daí a importância também dessas pessoas que fazem parte da liderança, especialmente de classes de público infantil, por exemplo, elas serem essas referências para essas gerações que estão vindo. Porque isso tudo faz parte dessa nuvem de testemunhas. A igreja ela dispõe de pessoas que são seres humanos falhos também, com todos os seus defeitos, mas que dedicam a sua vida de uma certa forma, que servem de exemplos para outros. E justamente elas só conseguem chegar nesse patamar justamente porque se inspiraram em outras pessoas que vieram antes delas também e compartilharam as suas fraquezas e acabaram se fortalecendo naquilo. Então, eu ouvi uma analogia muito boa recentemente de que todos nós que fazemos a obra do Senhor, nós, na verdade, somos representantes do próprio Espírito Santo. Então, é Ele quem nos capacita e nós nunca devemos nos esquecer disso. É como se fosse essa analogia, como se nós todos fôssemos luzes, certo? Ligadas por um fio na terra. Só que a energia toda, ela não vem da própria luz. A energia toda, ela vem do Espírito Santo, como se fosse a eletricidade. Então, nenhuma luz que você instala em nenhum lugar, ela brilha por si só. Porém, a energia que passa pelo fio, que vai iluminá-la. Como se fosse assim, todos nós somos instrumentos de Deus, só que o Espírito Santo é aquilo que energiza a nossa vida para que nós possamos o quê? Resplandecer. E nós devemos nos permitir que esse resplandecimento aconteça, para que assim nós possamos servir de inspiração para outras pessoas, ao mesmo tempo que outras pessoas servem de inspiração para nós, e nós devemos estar atentos para perceber isso. Então, é algo a ser privilegiado, algo pelo qual nós devemos prezar, seguir a vida cristã de tal maneira que possamos aprender com outras pessoas e ensinar a outras pessoas. Isso é sempre uma relação de troca e de interdependência. Portanto, nós temos aqui uma instrução clara da palavra de Deus sobre a forma pela qual nós devemos lidar com isso, a forma pela qual nós devemos aproveitar para nós aquilo que pessoas que são para nós exemplos de fé. Esse pode ser um exemplo próximo de fé, você pode ter alguém da sua família, alguém da sua igreja que você admire, que você gostaria de, você entende que é um bom parâmetro para você seguir. Então essas pessoas podem servir de exemplo, assim como personagens bíblicos também. Se você, circunstancialmente na sua vida, você não convive com tantas pessoas assim que lhe sirvam como exemplo de fé, ou então, por uma circunstância, você acaba, ou é novo em determinada igreja, ou é novo na fé e não tem tanto conhecimento assim de pessoas que lhe sirvam como exemplo na fé. Por outro lado, você até pode não ser novo na igreja e pode até ter conhecimento de muitas pessoas, mas a sua experiência foi ruim porque numa questão circunstancial as pessoas falharam muito em relação a você e você não entende que seja um exemplo. Você tem na própria palavra de Deus exemplos, na palavra de Deus que é inspirada, diga-se de passagem, exemplos de fé. Então, algumas pessoas têm a felicidade de ter vários exemplos de fé de pessoas conhecidas que podem servir como parâmetro. Outras nem tanto, mas ambas vão ter na Bíblia exemplos de personagens que pela fé alcançaram providências de Deus de um modo especial. Então, essa passagem nos inspira diante de uma nuvem de testemunhas a nos rodear, ou seja, diante do testemunho de pessoas que vieram antes de nós e que viveram nessa fé, que nós também corramos essa caminhada para que nós também façamos parte dessa multidão, dessa nuvem de testemunhas e assim possamos inspirar outras pessoas e possamos dar
continuidade à mensagem do Evangelho, sermos usados por Deus para dar continuidade à mensagem do Evangelho, porque Deus irá dar continuidade a essa mensagem, quer nós queiramos ou não, Deus irá fazer a sua palavra chegar em determinado momento a cada nação. Todavia, nós temos a oportunidade de reagir a esse chamado. Isso vai acontecer. Agora, se nós vamos fazer parte disso, se nós vamos nos permitir sermos usados por Deus, ou se nós vamos ficar de lado e ignorar esse chamado, isso daí é algo que cumpre a nós decidirmos. E a decisão sábia é de querer participar desse ministério, dessa corrida. E muitas vezes nós não queremos justamente porque estamos com a nossa fé enfraquecida. E é aí que entram os exemplos, as nuvens de testemunhas. Então, irmãos, esse texto é um convite para que nós possamos fazer parte desse ministério de levar o testemunho cristão adiante. Eu não falo só de pregação, não. Eu falo de realmente vida cristã, de você falar sobre Cristo para outras pessoas individualmente na semana, que é onde se desenvolve muito mais o testemunho cristão. É muito mais útil e prático você conviver com uma pessoa diariamente, seja na sua escola, no seu trabalho, do que fazer sermões dominicais. Em termos de conhecimento de vida cristã, é o seu convívio que essas pessoas vão usar como referência, que irá inspirá-la, ainda que o sermão possa esclarecer a chave para o entendimento de vários mistérios. Então, é um convite para que nós possamos desenvolver a nossa vida cristã dessa forma. E mais, pessoas que já morreram na fé e que deixaram um bom testemunho a seguir, essas pessoas, a quem Deus promete, inclusive, segundo nós lemos aqui no capítulo 11, um galardão no céu, essas pessoas ainda depois de mortas, elas não encerraram o seu galardão, porque o testemunho delas continua rodeando e fazendo com que outras pessoas se inspirem. E é uma coisa muito fácil de nós percebermos, porque muitas vezes nós vamos estudar para fazer, por exemplo, um sermão, vamos preparar uma aula e nós usamos como bibliografia algum livro de algum autor que já morreu. Só que esse autor que já morreu, que publicou algo há muito tempo atrás, você olha e você consegue encontrar naquela explicação dele ferramentas suficientes para te ajudar a desenvolver a sua aula. Por exemplo, imagine que você é um professor da Escola Bíblica Dominical. Então você vai fazer, vou citar um exemplo, você vai fazer uma aula e você usa como base algum ensinamento do Russell Shedd, por exemplo, do pastor Russell Shedd, que já faleceu. O pastor Russell Shedd, inclusive, ele fala muito sobre a questão da solidariedade da raça, como que nós somos responsáveis pelo pecado de Adão e Eva. E ele fala sobre a questão da solidariedade da raça. Aí você vai dar uma aula sobre isso, por exemplo. Você usa uma bibliografia de alguém que já morreu. Isso é uma questão muito interessante. Aí você ensina isso para as pessoas e as pessoas saem todas da sua aula alimentadas e passam essa mensagem para frente e, de repente, um grande número de pessoas tem um conhecimento aprofundado acerca daquilo que Deus diz sobre solidariedade, sobre pecado, e acabam tendo um conhecimento maior sobre Deus e sobre si mesmas. Ou seja, você abençoou a vida daquelas pessoas. O Espírito Santo te usou através do material do Russell Shedd para você dar essa aula. O que acontece? O galardão do Russell Shedd está aumentando mesmo depois de morto. Durante muito tempo, jamais sequer imaginei essa possibilidade do galardão aumentar depois de morto. Até que o pastor Haroldo recentemente fez uma mensagem acerca disso. E essa realidade acabou, para mim particularmente, pode ser que alguns outros irmãos já soubessem, mas para mim particularmente acabou descortinando um outro mistério da palavra de Deus, que enquanto nós aguardamos a ressurreição do último dia, esse galardão ele está sendo alimentado ainda que as pessoas já não estejam mais aqui presentes. Então, é algo que é desejável para nós fazermos parte dessa grande nuvem de testemunhas. E isso só vai acontecer a partir do momento que nós nos dispusermos a estudar e praticar a vida cristã e passar isso para as pessoas da nossa geração e das próximas. Então, nós não temos noção e nós não temos qualquer possibilidade de prever até onde a palavra de Deus vai chegar através desse tipo de influência, porque a mensagem ela pode passar e alcançar níveis inimagináveis. Então, por exemplo, o Dr. Shedd não tem nem como ele saber que eu estou fazendo essa mensagem aqui hoje, porque ele já faleceu. Mas se alguém por essa mensagem for ler alguma obra do Russell Shedd,
essa pessoa pode ser abençoada e abençoar outras pessoas, e o galardão do Dr. Shedd vai crescendo. E eu citei ele como exemplo, mas poderia ser qualquer outro cristão, não digo nem teólogo, mas qualquer outro cristão, por mais humilde que seja, que viveu ao seu lado, você um dia conheceu na igreja, que te trouxe inspiração para alguma coisa. O galardão dessa pessoa vai aumentar. Assim como o seu também vai aumentar quando você, mesmo após você morrer, se você deixar um bom testemunho a seguir, ou seja, se você fizer parte dessa grande nuvem de testemunhas. É isso que nós devemos desejar para a nossa vida. Então, que essa grande nuvem de testemunhas, ela possa ser a inspiração que nós devemos ter para seguir a nossa vida cristã. E através do poder do Espírito Santo, que é algo que é o único fator que nos faz melhorar na vida cristã, não é conhecimento acadêmico, não é a busca própria por justiça, é você se colocar à disposição do Espírito Santo e pedir a Deus a sabedoria para que o Espírito Santo te inspire. E através do poder do Espírito Santo, aí sim você vai ter uma aptidão para desenvolver certas habilidades, para até desenvolver um conhecimento, eventualmente até um conhecimento acadêmico, só que motivado pelo Espírito Santo, que isso vai fazer toda a diferença prática. Do contrário, vai ser mera letra morta. E isso vai fazer você, aos poucos, trilhar essa caminhada de modo a fazer parte dessa nuvem de testemunhas que vai servir como inspiração para outras pessoas, ao mesmo tempo que também usa outras pessoas como inspiração. Então, a nossa força, ela vem sempre do Espírito Santo. Nada na vida cristã vem fora do Espírito Santo, é o Espírito de Cristo aqui presente, e nós devemos desejar isso por meio de oração e por meio da prática da vida cristã, do estudo da Palavra de Deus. E é essa a mensagem que eu gostaria de compartilhar com os irmãos hoje, que nós possamos desenvolver a nossa fé, desejar desenvolver a nossa fé, usando a nosso favor a Palavra de Deus, usando a nosso favor o Espírito Santo e inspirando-nos nessa nuvem de testemunhas. Sejam elas as pessoas citadas na Bíblia como exemplos de fé, especialmente aqui em Hebreus 11, sejam elas as pessoas que nós conhecemos em nossa vida cristã e que nos inspiram ou nos inspiraram nessa trajetória de vida cristã, que não é algo fácil, é algo desafiador, mas porém que o galardão nos está reservado ao final dessa carreira. Nós até havíamos falado que acerca da irmã Aladir, né? Tínhamos falado que hoje à noite falaríamos um pouco sobre a vida dela. Na verdade, o pastor Haroldo, na pregação de ontem, sábado, dia 4 de julho, ele já fez isso, ele fez um resumo da participação da irmã Aladir na igreja, desde a época de sua fundação, que a irmã Aladir é anterior à fundação da igreja, até o momento de seu falecimento, contando em detalhes várias passagens da vida dela. Então, em razão disso, eu não irei repetir essas informações porque o pastor Haroldo já falou. Porém, eu gostaria de dedicar à irmã Aladir, a memória da irmã Aladir, essa pregação, porque ela faz parte dessa grande nuvem de testemunhas. Ela nasceu no dia 27 de outubro de 1927 e morreu no dia 3 de julho de 2020, aos 92 anos, vítima de um infarto, uma parada cardiorrespiratória não identificada. A informação que nós temos até o presente momento é essa. E foi membro de nossa igreja desde sua fundação, em 1965, portanto ela tinha 55 anos de membresia, e a partir do dia 3 ela já está habitando junto a Cristo e já faz parte dessa grande multidão que compõe essa nuvem de testemunhas de pessoas que nos são exemplo para ser seguidos. Então fica essa homenagem que eu gostaria de registrar para a irmã Aladir. E após essa mensagem, eu gostaria de convidar os irmãos também a usarem a vida de pessoas como a irmã Aladir como influência, como boas referências para a sua vida, pois na interdependência que a vida cristã nos reserva, esses exemplos de vida são valiosíssimos, e os pilares de nossa igreja são pessoas que guardam esse testemunho independente de idade, independente da geração.
não apenas pessoas mais idosas, mas pessoas mais jovens e crianças, todo aquele que guarda esse testemunho e que vive a palavra de Deus, funciona como um dos pilares de nossa igreja, e é por causa disso que nós conseguimos durante tanto tempo ter nossos trabalhos desenvolvidos de uma maneira tão edificante a glorificar a Deus. Gostaria de propor aos irmãos isso, que busquem auxílio na palavra de Deus, no Espírito Santo e inspiração nessas pessoas que Deus capacitou para que elas pudessem resplandecer, assim como luzes que resplandecem pela eletricidade e não pelo fio. Essas pessoas resplandeceram pelo poder do Espírito Santo, mas ao resplandecer elas trazem para nós uma luz que pode nos orientar nessa caminhada. Então, é essa a mensagem que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nesta noite. E, nesse término, eu aproveito para convidar o grupo de louvor Nova Vida. Chance de
Vamos orar? Senhor Deus, Pai grandioso, muito obrigado, Senhor, por mais esse domingo maravilhoso que tu nos deste, Pai. Obrigado por essa bênção de estarmos participando deste culto. Muito obrigado por essa mensagem que nós ouvimos. Muito obrigado pelas mensagens que foram passadas através do hino, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por mais uma semana que tu nos concedeste de vida e saúde, Pai. Nós te agradecemos por tudo isso, Pai. Nós pedimos também, Senhor, pelos pedidos feitos através do WhatsApp e do Facebook, da irmã Sandra Marques, que pede oração pela Severina, que está entubada por conta da doença da Covid. Que o Senhor possa estar, através da tua mão, sobre essa pessoa, Senhor. Também o Ayrton pede oração pela sua mãe, Tonete, que teve problemas de pressão alta nessa semana, que o Senhor possa estar cuidando dela. A irmã Simara também pede pelos seus filhos, a Lanes, o Beni e a Manuela, que o Senhor possa estar cuidando deles, principalmente na parte de educação, Senhor. Nesse momento onde nós estamos privados, as crianças estão privadas de ir da escola e nossa educação cada vez mais frágil, que o Senhor possa estar dando estrutura para não somente eles, mas todas as crianças do nosso país e todas as pessoas que passam por esse momento também, Senhor. Nós pedimos também pela Beatriz, pede oração pela Edna, que está em tratamento, e pela Tereza Amaro. Também a irmã Joana Dark pede oração pelos seus filhos que ainda não conhecem a Ti como Salvador. Pai, esses são os pedidos da nossa igreja, que estão apresentados aqui agora nesse momento. Que tudo possa ocorrer segundo a Tua vontade, Pai. E que mais uma semana que se inicia hoje, que o Senhor possa nos conceder saúde,
vitória em nossos problemas, Senhor, e que tudo possa ocorrer segundo a Tua vontade. É assim que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Por ocasião do encerramento do nosso culto, gostaríamos de deixar nossas saudações a todos aqueles que acompanharam a nossa transmissão. Estaremos de volta no próximo domingo, a partir das 18h30, sendo que às 9 da manhã também disponibilizaremos o link da Escola Bíblica Dominical. Desejamos a todos uma boa semana, uma semana abençoada, e que todos os atos de culto possam ter falado aos vossos corações. Agradecemos a todos os telespectadores e aqueles que nos acompanham em orações, e desejamos a todos um abraço fraternal.